Oi, 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 seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 coisas muito importantes que foram descobertas através de engenheiros químicos. A gente acha às vezes que o engenheiro químico vai ficar só na indústria, no chão de fábrica, ou só liderando e tal. E não, a gente pode ter engenheiro químico na pesquisa, a gente pode ter engenheiro químico fazendo grandes descobertas. E hoje eu vou contar para vocês 5 delas. E a primeira descoberta que eu quero trazer para vocês aqui hoje é o processo de Haber-Bosch. Não sei se é assim que fala, mas acho que é. O Haber, um químico, e Bosch, um engenheiro químico, eles descobriram o processo de sinterização da amônia a partir do nitrogênio, tô com a minha colinha aqui, ó, a partir do nitrogênio e do hidrogênio atmosférico, tá? Usando um catalisador de ferro. O catalisador é aquele que ele aumenta ali a velocidade da reação, né? Pra quem não sabe. E aí o que acontece? Eles possibilitaram, né, a produção de fertilizantes e, consequentemente, aumentou, né, significativamente aí a produção agrícola. Então, eles possibilitaram a produção de fertilizantes em larga escala e, consequentemente, aumentou também em larga escala a produção agrícola. Então, aí, ó, olha os químicos e os engenheiros químicos aí de plantão. Temos também o nylon, tá? O nylon foi descoberto por Wallace, eu não sei pronunciar o sobrenome dele não, mas ele, e junto com a sua equipe da DuPont, não sei também se é assim que fala, mas é uma empresa americana, escreve D-U-P-O-N-T. P-O-N-T, isso. E aí, D-U-P-O-N-T. E aí, se você jogar no Google, você vai ver que é uma empresa americana, né? Uma empresa muito grande da área de química. E aí, eles descobriram o nylon, né? E o nylon é aquilo que você conhece. Tem aquele fiozinho de nylon transparente, né? A gente também tem roupa feita com nylon. A gente também tem boné, mochila, enfim, uma infinidade de produtos feitos com o nylon. Então, eles descobriram aí, né, não só o Wallace, mas também a sua equipe, que eles trabalharam juntos, o nylon, e que é muito útil pra gente até hoje. Temos também aí a descoberta do catalisador homogênico, né, dos catalisadores homogêneos. E aí, o que acontece? Foram várias pessoas, né, que trabalharam aí nessas pesquisas, e alguns franceses que, se vocês pesquisarem aí, vocês vão saber, mas François Barrier, não sei falar, Jean Marie Len e outros. Então a gente tem aí uma série de engenheiros, né, químicos envolvidos aí. Eu acredito que também tem outras profissões envolvidas, porque como eu já falei, né, a engenharia química não trabalha sozinha, a gente sempre trabalha em conjunto. E aí eles possibilitaram aí a criação, né, dos catalisadores homogêneos. Aí isso acaba ajudando muito a indústria farmacêutica, né, e outras indústrias também, porque a gente consegue melhorar a eficiência dos processos. Uma vez que a gente tem esses catalisadores, né, que como eu já disse, eles aumentam a velocidade, né, das reações, então a gente consegue aumentar a eficiência dos processos industriais. Então a gente vê, né, que tudo isso, todas essas descobertas, todas essas invenções, né, são muito úteis pra gente até hoje e assim, tem um impacto muito positivo. Pensem só em relação aos fertilizantes, né? A população cresce cada vez mais. Imagina se a gente não tivesse descoberto os fertilizantes lá atrás. Como que a gente ia conseguir alimentar toda essa população? Então tá tudo aí bem amarradinho e graças a Deus temos pessoas muito inteligentes, né? Que nos fizeram hoje ter uma vida bem confortável de um modo geral, né? Comparado aos nossos antepassados. Temos também aí, né, a descoberta por diversos cientistas e engenheiros, nesse caso a gente não tem só um nome, da osmose reversa, né? Também conhecida como a desionização da água. E é um fator muito importante, principalmente para pesquisa, né? Não sei se vocês sabem, mas em laboratório, em pesquisa, a gente costuma utilizar, né, essa água desionizada. E a gente tem, normalmente nos laboratórios, um aparelhinho de osmose reversa que a gente consegue aí, né, chegar numa água ultra pura pra gente utilizar nos nossos experimentos. E a gente também consegue fazer isso, né, utilizando a osmose reversa em alguns lugares com escassez de água. Então a gente consegue, né, em locais com escassez de água, pegar às vezes uma água ali que não é tão boa e transformar ela numa água pura. Então isso é muito interessante, né, não só para pesquisa, mas também para locais aí com escassez de água.
Então, essa água que a gente usa em laboratório, né, que a gente chama de água destilada, é uma água que passa por osmose reversa. Simplesmente é um processo muito simples e que permite aí pra gente uma água bem pura pra gente usar nos nossos experimentos, né, sem que a gente tenha aí interferências. E se vocês já tiveram uma oportunidade, espero que tenham um dia, né, de ver como funciona. Mas é nada mais, nada menos do que um filtro, é muito similar a um filtro. E aí a gente pega, né, a água que sai do cano mesmo, passa aí e a gente consegue chegar aí nessa água destilada, que é essa água que a gente utiliza, né, nos experimentos e tudo mais. Mas, diga-se de passagem, não é recomendado beber essa água, tá? Pelo menos na minha época, eu acho que reza a lenda que dava dor de barriga, algo do tipo. Mas o ponto não é esse, o ponto é que a água é desionizada, ela é sem os sais minerais que a gente precisa. A nossa água que a gente toma, né, a nossa água normal, ela tem os sais minerais que a gente precisa, essa água não. Então assim, acredito que se beber pontualmente, talvez não dê nada, mas não é indicado que a gente beba ela continuamente. Por fim, mas não menos importante, temos o processo de polimerização, descoberto por Ziegler e Natta, tá? A gente tem esse nome mesmo, a gente estuda até na engenharia química a polimerização deles por adição, Ziegler e Natta. E aí são duas pessoas, né, dois carinhas aí, dois engenheiros que descobriram esse processo. E o polímero nada mais nada é do que o plástico, gente. Então eles descobriram aí, né, através dessa forma aí da adição que eles utilizam, o plástico. E o que acontece, né? Eles descobriram catalisadores que, quando a gente utiliza com as oleofinas, né, que é nada mais nada menos que o petróleo, a gente consegue aí formar o polímero. Nesse caso aqui, né, um dos exemplos é o polipropileno, o PP, né? Não sei se já ouviram falar, mas é um plástico bastante utilizado. E aí, isso facilita muito o nosso dia a dia, né, gente? Muito do que a gente usa hoje é plástico, então a minha capinha aqui é plástico, aqui na minha garrafa também tem plástico, né? Então muita coisa do que a gente utiliza hoje tem plástico. Praticamente tudo tem plástico. Seu carro tem plástico. Na sua casa com certeza vai ter plástico, né? Quem não tem uma tapoerzinha, um potinho plástico. Então muito do que a gente utiliza hoje é graças aí aos nossos amigos engenheiros químicos que fizeram essa grande descoberta, né? E nos possibilitou essa maravilha que é o plástico. Óbvio que quando a gente fala da engenharia química, eu tô falando aqui do plástico, né? A gente fala de prós e contras também, porque eu falei, essa maravilha que é o plástico. Mas, gente, a gente sabe que o plástico demora milhões de anos aí pra se degradar, então, assim, tudo tem os prós e os contras, né? É bom, mas a gente tem que saber usar, ali a gente tem que saber dosar. Assim como eu falei dos fertilizantes, ajuda muito, mas a gente também tem que saber dosar. E a vida é um eterno equilíbrio, né? E a engenharia química também. Porque tivemos grandes descobertas que, assim, mudaram a nossa vida, mas, de certa forma, também impactam o nosso futuro. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela aí pra lidar, né, com essas coisas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Trouxe um vídeo um pouco diferente, falando, né, um pouco mais sobre a engenharia química e alguns processos da engenharia química. Lembrando que a gente estuda tudo isso, tá? Eu tive uma matéria só de polímeros, literalmente, aprendendo diversas coisas sobre polímeros. Assim como a gente estuda outros processos que eu também não sei aqui. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre engenharia química, um pouco mais sobre alguns desses processos, coloque aqui nos comentários que eu respondo vocês. E quem sabe não gravo, né, mais vídeo nesse estilo, falando um pouco mais sobre. Me diz aqui também o que você tem interesse, o que você quer ver por aqui, que eu vou trazer pra vocês. É isso, galera. Um beijo e até mais.